Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja alimentado, assim como nós também fomos. São dois textos que nós vamos ler. O primeiro está em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4. Somente um versículo de Romanos, capítulo 15 e o versículo 4. Esse texto diz o seguinte: porque tudo o que antes foi escrito, ou que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Porque tudo o que antes ou dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O outro texto que eu quero ler é um pouquinho para frente, passa as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Nós temos uma carta de Paulo escrita aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 1 até o 7. Gálatas 4, do 1 até o 7, que diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Eu quero começar fazendo uma sugestão para você, em forma de uma pergunta e de uma ilustração. Imagine que, logo de manhã, quando você acordar, uma pessoa chega para você e diz assim: olha, foi depositado na sua conta R$1.440. Não foi nem menos, nem mais. R$1.440. E você tem que usar esse dinheiro hoje. Tudo hoje. Não pode deixar para amanhã. Tem que usar hoje. Esse dinheiro você tem que usar para alguma coisa. Você pode pegar esse dinheiro e usar para aquilo que você quiser. Para qualquer fim, por sua conta e risco, o que você quiser fazer com R$1.440. Tranquilo? Acho que muitos não teriam dificuldades para gastar isso, ou quem sabe seria muito pouco para aquilo que você precisa ou que você quer fazer, mas é um dia só. Enfim, está lá esse dinheiro aplicado na sua conta. Depois você vai entender o que significa isso. Meus queridos, nós lemos um texto da Palavra de Deus muito importante. E quando nós falamos de alimentar a nossa alma, o alimento da nossa alma não é outro senão a Palavra de Deus. Terça-feira, nós tivemos aqui o culto da vitória, terça da vitória, e infelizmente não foi filmado aquela mensagem de terça-feira, senão, porque nem todos estavam aqui terça-feira, mas eu vou ver depois com o pastor Pedro se ele pode pregar aqui sozinho, a gente filma, para depois os irmãos que não puderam vir assistir. Vamos ver essa semana, estou falando sério, ver se a gente consegue fazer essa semana. Se for o caso, o Adilson senta aí para assistir, você pregando, tá bom? Porque seria muito bom que você ouvisse o que Deus falou aqui na terça-feira. Eu gostaria muito que toda a igreja pudesse ouvir aquela mensagem que o Senhor falou aos nossos corações na terça-feira, baseado em um versículo em que Jesus disse assim: mas vocês, quando forem orar, entra no seu aposento, no seu quarto, e fala com o teu pai que está em segredo, ou que está em oculto,
E o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Ele falou sobre disciplina, ou a nossa capacitação nesse sentido da oração, da oração individual, da oração que cada um fazemos. E hoje, queridos, eu quero falar muito diretamente sobre a importância da palavra de Deus como um alimento para a nossa alma, como uma força que vai sustentar a nossa alma nas dificuldades. Eu começo falando, baseado nesse versículo aqui que nós lemos, nesse texto de Gálatas que nós lemos, junto com o texto de Romanos, dizendo que a palavra de Deus contém uma reserva. Está reservado na palavra de Deus, guardada nas Escrituras, uma herança muito preciosa, um tesouro muito glorioso. Quando você lê as histórias, os acontecimentos da palavra do Senhor, talvez alguns até você não entende bem, até você não compreende bem aquelas histórias, mas a Bíblia diz que tudo o que foi escrito antigamente, foi escrito para o nosso proveito. E aqui em Gálatas, Paulo está falando o seguinte: olha, queridos, as revelações de Deus, tudo aquilo que aconteceu antes da vinda de Jesus a essa terra, são tesouros preciosos, são revelações preciosas. E elas ficaram guardadas ou reservadas sob a tutela de pessoas que são homens e mulheres de Deus, que foram como que guardiões dessas revelações. Eles receberam essas revelações preciosas de Deus, mas essas revelações só foram realmente mostradas ou entendidas e compreendidas plenamente quando aquilo que Paulo chama aqui de plenitude dos tempos, ou seja, num tempo exato, num tempo certo, quando Jesus veio a este mundo, e ele começa então a desvendar, e como que abrir os tesouros, abrir o cofre, aonde essa herança preciosa está guardada. E Jesus, quando veio aqui a essa terra, realizou o seu ministério, deu a sua vida na cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que a gente possa entender, é como se ele tivesse aberto um cofre muito grande, com um tesouro muito grande, maior do que qualquer tesouro que possa conter em qualquer país deste mundo, que são as revelações preciosas e gloriosas de quem é Deus, do que Deus faz, o que Ele quer de nós. Tudo estava ali escrito, mas esses tesouros precisam agora ser buscados. A gente precisa ir a essa reserva, a gente precisa adentrar a essa reserva, tomar posse dessa herança, tomar posse desses presentes. Caso contrário, a Bíblia fala que nós seremos como que um escravo, que vive muitas vezes dentro de um ambiente de riqueza, mas que não pertence a ele aquelas riquezas, não pode se apoderar daquelas riquezas. Mas ele diz aqui que nós não somos esses escravos, nós somos filhos, e que nós temos direito, e que nós podemos entrar a esses tesouros preciosos e tomar posse desta herança. Quando? Agora. Desde que Jesus veio, essas heranças estão disponíveis para a gente. E como elas estão disponíveis? Em forma de escritos, em forma de histórias, de acontecimentos. Mas não são simples acontecimentos, são acontecimentos que Deus quis revelar para a gente. Meus amados, olha bem, muitas vezes, e a gente tem até falado muito sobre isso, nós temos a tendência de procurar modelos para a nossa vida. Nós temos a tendência de procurar alguém ou alguma pessoa em que a gente olha e fala assim: eu quero imitar essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa. E os modelos, eles trazem alguns problemas, algumas questões que às vezes dificultam a gente. Primeiro, porque um modelo mostra uma perfeição que nós desejamos aspirar, queremos olhar para aquilo, olha, eu quero chegar nesse nível de perfeição. Mas também mostra que o que nós ainda não somos, e o quanto estamos distantes de chegar a um sentido de perfeição. Quando a gente olha um modelo, nós podemos aspirar a ser igual àquela pessoa, mas também podemos dizer assim: eu estou muito longe disso.
Eu estou muito longe de fazer assim, de conquistar isso, de ser igual a essa pessoa. E às vezes nos frustramos. A Bíblia, ela não tem intenção de mostrar para a gente modelos de perfeição. A Bíblia tem a intenção de mostrar para a gente homens e mulheres como nós, que viveram cometendo erros, mas que viveram também acertando. Mas histórias de pessoas que Deus quis deixar registrada para nos ensinar, seja nos seus acertos, seja nos seus erros, para que a gente pudesse aprender pelo aspecto da sabedoria, para que o nosso mentor, para que o nosso professor fosse a sabedoria e não as consequências, porque a sabedoria, ela ensina antes de você cometer o erro, as consequências te ensinam depois que você já errou, e muitas vezes isso custa muito caro. E aí a Bíblia então é rico dessas histórias. As histórias bíblicas, elas não querem nos apresentar um modelo ideal para que possamos aspirar, mas uma dura realidade de uma humanidade que está em formação, mas que Deus está trabalhando nela, e aí nós vamos aprender por ela. E quando nós meditamos nessas histórias, quando nós buscamos isso na palavra de Deus, nós podemos pegar, ou ser contaminados com essa sabedoria. E eu queria explicar bem isso, deixar isso muito claro para você, porque a sabedoria, ela é contagiosa, é como algo que nos contagia. Talvez o tipo de sabedoria contido nas Escrituras não é aquela sabedoria até que você busca compreender, mas é uma sabedoria que Deus deseja que você seja contaminado por ela. Pastor, não deu para entender ainda o que é isso. O que é isso? O seguinte, querido, é que muitas vezes você vai ler as Escrituras, e essas pessoas falam muito para a gente, e dizem assim: pastor, eu leio aquilo, mas eu não consigo entender exatamente o que é aquilo, não consigo perceber onde que está essa sabedoria toda, eu não consigo captar. Mas na verdade, querido, às vezes nós não vamos nem mesmo compreender, porque muitas histórias, às vezes estão num contexto muito diferente do nosso, num contexto cultural, histórico, geográfico, muito distante da gente. Mas quando nós lemos essa história, é como se a sabedoria nos contagiasse, como se nós fôssemos contaminados por essa sabedoria, e que muitas vezes até, pode ser que o seu intelecto não esteja entendendo, mas a tua alma está sendo alimentada. Você entende isso ou não? Imagine que todo prato, todo alimento que você fosse comer, você desejasse saber exatamente os nutrientes, as vitaminas, tudo que contém naquele alimento. De vez em quando a gente dá uma dor na gente, a gente pega a caixinha de alguma coisa que a gente está comendo e começa a dar uma lida lá, contém não sei o que, aí tem umas palavras tão estranhas que você fica, o que será que é isso aqui que eu estou comendo? Esse dia nós estávamos tomando café e começamos a ler a caixinha do leite, do não sei o quê. Olha, isso aqui tem sódio, protossolocódio, não sei o quê. Jesus, que será que é isso que a gente está bebendo? Não sei o quê. Olha, não sei o que é, mas o nome é interessante, uma palavra grandona. Tal. Mas muitas vezes a gente não compreende. Mas a gente fala assim, pô, é gostoso esse negócio. E eu me senti alimentado por isso. E me fez bem. Embora eu não entenda tudo que eu estou comendo. É possível que você vai num restaurante e cada alimento, a não ser que você seja nutricionista de formação, que você tenha uma formação específica nisso, aí sim você vai entender todos os nutrientes, as vitaminas, a composição das vitaminas de cada alimento, combinar alimento, mas na maioria das vezes, querido, nós vamos lá e olhamos para aquilo assim, eu estou com uma fome, eu estou com vontade de comer uma carne assada, essa alface está maravilhosa, olha que coisa linda, aquela alface verdinha, você fica, dá água na boca de ver a cenoura, né? É isso, querido, você não chega num restaurante, você já vai logo na verdura, você vai direto ali nos legumes, quer nem saber, porque aquilo vai te alimentar, e você sabe que aquilo é maravilhoso, e você vai comer, embora você não conheça exatamente todos os nutrientes, todas as vitaminas que estão ali, você sabe o quê? Isso vai ser bom para mim. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes você está lendo um texto,
E até mesmo o seu intelecto, você não está conseguindo racionalizar aquilo, entender exatamente aquilo, mas à medida que você está lendo, querida, a tua alma está sendo alimentada, Mas no progresso dessa leitura, evidentemente, você vai começar a entender mais. E aí você vai alimentar uma outra parte, que é o espírito. Porque o espírito é a nossa parte intelectual, o espírito é onde está a nossa parte da sabedoria, o espírito é onde está a nossa parte racional, a alma é onde estão as nossas emoções, a alma é aquela nossa parte em que nós temos a questão afetiva, e a alma é a primeira coisa que pode ser abalada, é a primeira coisa que pode ser entristecida. O próprio Jesus teve a sua alma entristecida, ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus também sentiu tristeza na alma, mas embora ele tivesse com a alma entristecida, ele vai ao Pai e começa a fazer uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está orando com a alma, mas aí ele ora com o espírito: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Esse é um aspecto em que a alma está triste, a alma está querendo se livrar daquela aflição, mas o espírito, ele raciocina e ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. A alma está sofrendo, mas o espírito está pronto, o espírito está clamando ao Senhor, e nós precisamos alimentar exatamente isso, amém? Glória a Deus. Então todos esses tesouros estão lá reservados para a gente. E olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Todos esses, porque o capítulo 11 de Hebreus, ele está falando de um monte de pessoas, de homens e mulheres de Deus, lá do Antigo Testamento, das histórias da Bíblia. E aí ele fala assim: todos esses, isso é, todas essas pessoas, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todas essas histórias, todos aqueles heróis da fé, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, vai falar de muita gente, vai falar de Abraão, de Noé, vai falar de Davi, de Salomão, de Sansão, de Jefté, de vários homens e mulheres lá das histórias bíblicas. E aí ele fala assim: todas essas pessoas, tudo o que aconteceu com eles, mas eles não alcançaram, porém, a promessa, porque foi reservado algo especial, algo muito importante para nós, e sem a gente buscar isso, é como se eles não fossem aperfeiçoados, como se isso não fosse completo. Então, queridos, olha a importância que é a palavra de Deus, olha que tesouro glorioso, que tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus. E às vezes você a tem na sua casa, às vezes você a tem na cabeceira da sua cama, às vezes ela está lá na sua estante, às vezes você tem de vários tipos e modelos, com letra grande, com letra pequena, com letra minúscula, você tem no computador, você tem no tablet, você tem no celular, você tem tudo quanto é lugar da sua vida, mas você não tem no coração, você não tem tempo para essa palavra, você não dedica um momento da sua vida, um tempo diário com Deus para essa palavra. E aí eu quero falar alguns aspectos e algumas coisas da alimentação dessa palavra na nossa alma, o que ela faz na gente. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus tem a capacidade de renovar as nossas forças. É como se realmente você estivesse numa caminhada, ou se você estivesse numa atividade que demandasse um esforço físico muito grande, e aí você estava abalado, você estava cansado, e você chega então e alguém te traz um prato de comida, um alimento para te revigorar, e você se alimenta com aquilo, e você se sente forte, você se sente renovado, você fala assim: vamos pegar de novo, estou animado, estou fortalecido. A palavra de Deus, ela não é uma panaceia, ela não é algo que vem para resolver e acabar com todos os problemas da nossa vida. A palavra de Deus não é aquele remédio que você toma para dor de cabeça, quer tomar, a dor de cabeça desaparece. Não é isso, não é a intenção. Os problemas estão aí, eles acontecem, mas uma coisa é certa, querido: se nós negligenciarmos o nosso
tempo com Deus e com sua palavra, esses problemas na nossa vida, eles vão ser acentuados, e eles vão vir de uma forma muito mais rápida, e com certeza, se você tiver um tempo com Deus, com a palavra de Deus, você vai ter muito mais sabedoria, discernimento, capacitação para enfrentar e para lidar com os problemas e as dificuldades da sua vida. Queridos, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu falei aqui domingo passado que nós íamos falar de algumas receitas, eu não ia fazer propaganda enganosa, mas eu ia dizer para você algumas coisas que com certeza, que se você observasse, você teria força nas dificuldades, você passaria pelos problemas, pelas aflições, mas os enfrentaria e você seria vencedor desses problemas. Mas, querido, não é uma fórmula mágica, não existe uma varinha mágica, existe uma disciplina espiritual, e essa disciplina espiritual exige esforço, exige dedicação, exige sacrifício da nossa parte, e uma dessas questões envolve nós termos um tempo com Deus e sua palavra, envolve isso. Eu não estou falando de 2 minutinhos para você pegar um versículo que alguém te mandou no Facebook. Olha aqui um versículo. Tem gente que manda versículo no Facebook, né? E 5% das pessoas até leem aqueles versículos que alguém manda lá e tal. E a pessoa então, já fui alimentado hoje. Já fui alimentado aqui. Alguém me mandou um versículo e eu estou alimentado. Não, querido, não estou falando disso. Estou falando de você ter um tempo com Deus, um tempo exclusivo, um tempo sadio, um tempo de solidão, um tempo que você vai se fechar e você vai ter um tempo para meditar e olhar para a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor e deixar ela falar com você. Eu vi uma expressão muito linda, eu falei até aqui com os irmãos, existe um tempo que você está lendo a palavra, você vai lendo a palavra, mas existe um momento que a palavra de Deus começa a te ler, ela começa a mostrar você começa a olhar como um espelho, ela começa a revelar quem você é, o que você está fazendo, e você é impactado por essa palavra. E a palavra de Deus tem esse poder de renovar as nossas vidas. Muitas vezes começamos bem em alguma coisa, muitas vezes entramos no empreendimento, nós entramos com toda energia, com toda disposição, mas passa um pouco tempo, nós já mudamos, já estamos agindo por nós mesmos, já estamos fazendo as coisas erradas de novo. Por quê? Porque faltou uma disciplina, de uma formação, de um cuidado, de um estar na presença de Deus. Olha, um dos exemplos que nós temos na Bíblia de sabedoria, que você pode ver, no livro 2 Crônicas, no capítulo 26, conta a história de um homem chamado Uzias. Uzias, ele foi rei em Judá. Ele começou a reinar com 16 anos. Você imagina um adolescente, 16 anos, assumiu o reinado de uma nação. E ele reinou sobre Judá e em Jerusalém 52 anos. E ele começou muito bem, e um dos versículos desse capítulo 26 de Crônicas, fala que ele buscou ao Senhor, e Deus o fez prosperar, porque havia um homem chamado Zacarias, que era sacerdote de Deus, e esse homem o instruiu na lei do Senhor, e na palavra do Senhor, e ele prosperou muito, e diz o texto que ele foi tremendamente ajudado. Ninguém queria se pôr como inimigo do Uzias. Mas também fala que, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e começou a tomar atitudes e fazer coisas que ele não devia fazer. E muitas dessas atitudes que ele tem, aparentemente, não eram atitudes erradas, mas eram atitudes de falta de sabedoria, porque ele quis entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso sobre o altar. Olha, pastor, ele não estava fazendo nada de mal, ele não estava matando ninguém, não estava roubando, não estava adulterando, ele estava querendo oferecer o sacrifício lá, só que isso era função só dos sacerdotes.
E ele quis fazer isso para ele. E aí o que acontece? O mesmo sacerdote que o instruiu, chegou para ele e falou assim: você não deve fazer isso. Mas ele não queria mais ouvir os sacerdotes. Ele não queria mais ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele ficou leproso pelo resto da sua vida. Ele ficou morando numa casa separada. Quando ele morreu, pleno de lepra, ele não teve as honrarias que o rei tinha. Ele ficou doente, ficou lá, afastado. Por quê? Porque na sua vida ele começou a negligenciar essa renovação que a palavra de Deus provoca na gente. Querido, você pode ter o tempo de fé que você tenha. Você pode ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente. Você pode ser descendente do apóstolo Paulo. Você pode ser descendente de judeu. Você pode ser o que for, querido. Você não é invencível. Se você negligenciar a palavra de Deus na sua vida, se você negligenciar a sua vida com Deus, a sua devocional com Deus, os aspectos da sua espiritualidade, você vai ser derrotado, cara. Tem bom, não tem bom, não tem ungido, não tem isso, não tem aquilo. Mano, nós somos dependentes do alimento desta palavra. Pega qualquer atleta, aqueles caras lá do UFC, aqueles gigantes do basquete, pode pegar qualquer um, fecha eles num lugar e deixa eles sem comer. Um mês é muito, né? Uma semana tá bom? Pode entrar no ringue com eles que você vence eles. Eu não arriscaria, uma semana é muito pouco. Eu acho que daria um tempinho a mais para os caras sem comer. Se ele estiver sem alimento, ele é vítima. E às vezes isso na sua vida espiritual, você negligencia isso, cara. Você fica sem se alimentar espiritualmente 1 semana, 2 semanas, sem buscar a palavra de Deus, sem buscar a renovação de Deus. Você é uma presa fácil. Eita! Segundo, a palavra de Deus manterá você preparado. Você não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Nós não sabemos. A gente tem algumas intenções, a gente tem alguns planos. Mas a Bíblia diz que fala que muitos são os planos do coração do homem. Mas a palavra do Senhor, ou o plano do Senhor, é que vai prevalecer. Nós não sabemos. Não sabemos o que vai ter no mês que vem. Nós não sabemos o que vai ter até o final do ano. Nós não sabemos os acontecimentos que virão sobre o mundo, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre qualquer coisa, nós não sabemos. Você sabe tudo? Você tem certeza de tudo? Não. Mas Deus sabe. E o Espírito de Deus, Ele sabe. E Ele quer nos capacitar, ou nos deixar prontos, preparados para enfrentar questões que ainda virão, que nós nem mesmo sabemos que virão. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre essa questão da dengue, e tinha um especialista falando sobre isso, e ele disse que o grande erro que se comete com relação à dengue é que se trava o combate efetivo da dengue no verão, na época da chuva. Quando, na verdade, ela tem que ser combatido realmente no inverno. Porque no inverno eles estão se proliferando, mas ainda são larvas. E é nessa hora, é no inverno, que deveria haver o combate efetivo dos lugares onde eles podem se procriar, dos lugares, eliminar os focos, que eles ainda são larvas. Porque quando começa o calor, o sol começa a aquecer, e aí vem as chuvas, essas larvas então viram um mosquito, e aí eles estão soltos, e aí não dá para pegar mais eles. E aí entra uma situação de epidemia. Eu estou usando isso como um exemplo do que acontece na nossa vida espiritual. Muitos de nós vamos nos preparar, vamos buscar a Deus, a hora que vem o problema, a hora que chega a crise, a hora que chega a dificuldade, a hora que a tempestade nos assola.
Aí nós corremos, aí queremos correr, vamos buscar, vamos correr, nós vamos para a igreja, eu vou fazer voto, vou fazer campanha, vou fazer propósito, vou fazer não sei o quê, vou ler a Bíblia, vou... Mas aí a crise já chegou, querido. Quando Deus queria te preparar antes. Porque se você estiver preparado antes, fortalecido antes, alimentado antes, capacitado antes, a hora que os problemas chegam, você fala assim, vai ser difícil, mas eu tenho força para enfrentar. Eu tenho a capacidade de Deus na minha vida para enfrentar essa luta, para enfrentar esse problema. Porque às vezes, querido, nas nossas crises, você não tem força para orar, você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força para buscar. Mas antes, quando estava bem, você já tinha adquirido força, você já tinha se alimentado com as vitaminas, nutrientes necessários para você enfrentar a crise, para você enfrentar o problema. Constantemente a gente vai falar com pessoas que estão passando por dificuldades no casamento, dificuldades na família. Por aí você fala para ele, querido, você tem que buscar Deus, irmão. Você tem que falar, pastor, eu não tenho força. Por que não tem força? Porque quando estava bem, quando o problema não tinha chegado desse jeito, não se preparou. Não se alimentou exatamente como devia fazer. Mas quando você está buscando a palavra de Deus, às vezes você vai ler algum texto, você vai ouvir alguma palavra, você vai dizer assim, não sei porque Deus está querendo falar isso comigo. Eu não estou passando por esse problema. Isso aqui eu acho que o Espírito de Deus se enganou. Ele veio no endereço errado. Eu acho que isso aqui é para o outro irmão, é para aquela irmã. Mas não é, querido. Deus está mandando a provisão antes, para capacitar você, para preparar você. Aí quando chega, você fala, agora eu entendi aquela palavra que foi dita. Agora eu estou entendendo aquela leitura que foi feita. Agora eu estou entendendo porque aquele dia que eu estava sós com Deus, lá no segredo, em secreto, aquele dia que eu estava buscando a sua palavra, e eu senti Deus falando ao meu coração, e eu não sabia porquê, agora eu estou entendendo. Deus estava me preparando para esse momento. Você está entendendo, sim ou não? A palavra de Deus, ela vai capacitar você, ela vai manter você preparado. Terceiro, a palavra de Deus vai manter você produtivo. Produtivo. Produtivo, eu falo pessoas que são bem-sucedidas em tudo que faz. Irmãos, se você começar a procurar e buscar algumas questões nesse sentido, você vai ver quantas coisas que as pessoas buscam, quantas situações ou quantos apoios, vamos dizer assim, que as pessoas buscam para ter uma vida bem-sucedida, para conseguir, ou para conquistar algo, para conquistar o sucesso, para conquistar a prosperidade. Quantas pessoas que todo dia de manhã dá uma olhadinha no horóscopo para saber o que decidir, o que fazer. Adivinhações, amuletos, aquelas correntes, né, que o pessoal manda, olha, você está recebendo isso, você tem que fazer 10 cópias e mandar para 10 pessoas, se você não mandar, as 7 pragas dos camelos do Egito vão pegar você, e você vai ser não sei o que lá, aí o cara fica com medo, e pega aquilo, mas se você fizer, você vai ter sucesso, você vai ser isso, você vai ser aquilo. A título de curiosidade, eu vi uma dessas chamadas simpatias, só para descontrair um pouquinho, para você não dormir. Tem uma simpatia para passar em concurso, provas, exames, inclusive o Enem e o Detran. Faça o seguinte, isso não é da Bíblia não, querido, isso aqui eu achei lá. Um dia antes da prova, a pessoa deve tomar um banho com folhas de hortelã e acender uma vela para o seu anjo da guarda. Para preparar o banho, basta colocar algumas folhas de hortelã para ferver em 1 litro de água, como se estivesse fazendo um chá. Quando amornar, despeje em seu corpo do pescoço para baixo. A vela pode ser de cor branca ou verde. Acho que o cara que fez simpatia devia ser palmeirense, porque branco ou verde não está muito bom fazer simpatia nesse sentido. No dia seguinte, ao levantar-se, a pessoa deverá bater o pé direito no chão e chamar pelo anjo da guarda para que ele o acompanhe e ilumine durante a prova. Isso vai te ajudar e você vai passar em qualquer prova, em qualquer concurso.
Se alguém vier pedir cópia disso aqui no final do culto, torça o seu pescoço. Não vale editar isso aqui não e pôr lá, pastor ensina simpatia para passar em concurso. Você quer um segredo para ser bem sucedido na sua vida? Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei desse livro, e meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Aqui, ó, palavra de Deus na sua vida, querido. Mergulhe nela. Sabe, queridos, Satanás sabe que se ele mantiver você distante desta palavra, distante de Deus, você vai perder a maior ferramenta para vencê-lo. E você vai se tornar uma presa fácil dele. Por isso que ele procura tirar do coração das pessoas a fome, o apetite pela palavra de Deus. Porque ele sabe que quando as pessoas se afastam da palavra de Deus, se tornam presas fáceis para ele. Olha o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada vocês podem fazer. É uma palavra que alguém disse. A palavra de Deus manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da palavra de Deus. Você decide. Essa é uma decisão que você tem que tomar. A palavra de Deus vai manter você longe do pecado. E o pecado vai manter você longe da palavra de Deus. O que é melhor? Terceiro, ou quarto, a palavra ajudará você a tomar decisões sábias. Alguém fez uma pesquisa, e às vezes essas pesquisas eu acho complicado, mas enfim, alguém fez essa pesquisa. Essa pessoa disse que uma pessoa toma por dia cerca de 300 decisões. Desde que você acorda de manhã, você já acorda tomando decisões. Algumas sem pensar. Sem pensar. Mas você tomou decisões. Eu vou escovar os dentes. Não, isso aí tenho que fazer, mas você tomou uma decisão. A roupa que você vai vestir, como que vai combinar, meio, calçado, enfim, que hora que você vai sair, enfim, você vai tomando decisões, o caminho que vai fazer para o trabalho, enfim. Mas a verdade é que cerca de 10 a 30% dessas decisões são decisões que podem afetar toda a sua vida. E muitas vezes você toma essas decisões sem pensar. Mas como é que tem que fazer? Então, 300 decisões no dia, cada uma eu vou ter que parar, orar. Não, calma. Tudo isso vai depender de por que nós tomamos decisões muitas vezes e muito rapidamente, e nem sempre nós podemos pensar. Nós temos que saber o seguinte: quais são as motivações para as nossas decisões? Ou seja, qual é a fonte que inspiram ou que contaminam as nossas decisões? De onde nós buscamos o alimento ou a estrutura para que a gente tome cada decisão? E aí, eu vou mostrar uma pesquisa que essa aqui fui eu que fiz. Então, essa aqui eu posso falar dela. Possivelmente tem alguns erros nela, mas eu calculei mais ou menos isso. Imagine uma pessoa normal, que ela, por dia, assiste 3 horas de TV. Não estou falando nada demais, não é? Tem gente que é muito mais do que isso. 3 horas de televisão por dia na média. 2 horas ele fica nas redes sociais.
Talvez você fale assim, graças a Deus eu não fico nesse negócio. Mas às vezes sua rede social é ficar batendo papo, conversando até mais tarde, roda de amigos. Talvez seja isso a sua rede social. 4 horas, talvez os mais jovens, ele passa estudando de segunda a sexta, passa na escola, no ensino secular. E 2 horas por semana ele vem à igreja. É o momento que ele tem para cuidar da sua espiritualidade. Uma vez por semana, domingo, das 19 às 21 horas, 2 horinhas na semana, tal. Você pode falar, pastor, mas também só isso. Talvez eu estou falando aqui de 80% das pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Vamos somar isso no mês? 90 horas de TV, quase 4 dias, 60 horas de redes sociais, 80 horas de instrução secular, 8 horas de instrução e culto. Quer assustar? No ano. 1.080 horas de TV, 45 dias. Se você fica 3 horas por dia na televisão, no final do ano você ficou 45 dias. 1 mês e meio. 720 horas nas redes sociais, exatamente 30 dias. 1 mês. 960 horas de estudo secular, 40 dias. 96 horas de culto, 4 dias. O que você acha que vai afetar as suas decisões? O que alimentou você? Qual é a sua fonte de inspiração? Aonde você buscou alimento? Qual é a fonte de onde emana a sabedoria para você tomar decisões na sua vida? E veja bem, eu não estou falando aqui de tomar decisões certas ou erradas. Eu disse aqui que a palavra de Deus, ela ajudará você a tomar decisões sábias. Não estou falando de decisões certas ou erradas, eu estou falando de decisões sábias ou insensatas. Porque nem tudo que é certo é sábio. Uma pessoa que tem caráter, que tem formação de educação, ele geralmente faz escolhas entre o certo e o errado. Mas a palavra de Deus vai além disso. A palavra de Deus não te ajuda somente a escolher o que é certo, ela te ajuda a tomar decisões sábias. Olha esse exemplo que um pastor contou. Ele disse que um amigo dele ligou para ele e falou assim: pastor, eu estou enrolado, meu casamento acabou, pastor, com um problema sério, mas eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada errado, pastor, mas minha mulher não quer mais saber de mim, e a coisa complicou, e me mandou embora de casa, e está complicado, mas eu não fiz nada errado. Eu falei, então tá bom, conta o que foi que aconteceu. Seguinte, tem uma moça lá no escritório onde eu trabalho, e ela está passando por uma dificuldade muito grande, por um problema muito sério, e ela sabe que eu sirvo Jesus, e ela me procurou para aconselhamento, e nós saímos na hora do almoço, e eu fui almoçar com ela, e eu falei algumas coisas para ela, dei alguns conselhos, e quando nós acabamos de almoçar, nós então fomos para o estacionamento e entramos no carro para voltar para o nosso trabalho. Mas ela estava tão emocionada com aquilo que eu falei, com a ajuda que eu dei, que ela veio me agradecer e me dar um beijo no rosto, exatamente na hora que eu estava virando. E na hora que ela me beijou, a minha esposa estava entrando no estacionamento. Primeiro, o cara é um azarado, né? E agora, pastor, o que eu faço? Mas eu não fiz nada errado. Ele pode não ter feito nada errado, mas ele foi estúpido. Ele não fez algo sábio. E segundo ele fala depois, demorou 8 meses para a esposa dele voltar a ter confiança nele.
Porque a esposa demora, meu filho. Tem que orar muito, vai ter que jejuar muito. Não fiz nada errado. Mas olha o problema que arrumou. Essa é a diferença, querido. A palavra de Deus, ela te ajuda não só a tomar decisões certas ou erradas, mas decisões sábias. Não é errado, às vezes, você mudar de emprego. Não é errado, às vezes, você aconselhar alguém. Mas pode não ser sábio. Pode não ser um aspecto de sabedoria você ir a algum lugar. Pode não ser um aspecto de sabedoria você andar com alguém. Não há nada errado você ir em alguns lugares que existem. Frequentar alguns ambientes. Mas às vezes não é sábio. Pastor, e como que eu busco isso? Na palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, Deus te dá estruturas para você tomar essas decisões. Muitas vezes você nem pensou, mas você tomou a decisão certa. E alguém vai chegar e vai te elogiar, olha, parabéns pela decisão que você tomou. Aí você fala assim, nossa, ele nem devia dar parabéns, eu nem pensei direito, decidi assim, na hora ali. Mas é porque a fonte que está te alimentando, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela vem do Senhor, ela vem do alimento que você tem na palavra de Deus. Amém? Eu encerro aqui, falando com você. Você recebeu um depósito, lembra, no começo do culto? Quanto? R$1.440. Falava, bom seria. Mas na verdade, queridos, todos os dias isso é depositado na sua conta. Todos os dias. 1.440 minutos são depositados na sua conta. Eles valem mais do que R$1.440. A questão é o que você faz com eles. Como você usa isso? Quantas vezes nós usamos esse tempo de maneira errada? Quantas vezes nós desperdiçamos esse tesouro precioso? Esse valor irrecuperável das nossas vidas? Talvez você falasse assim, se todo dia entrasse R$1.440 na minha conta, oh, que bênção. Mas todo dia o Senhor, o teu Deus, te dá 1.440 minutos. E às vezes você diz assim, Senhor, eu não tenho 15 para estar contigo. Senhor, não dá para eu tirar 30 minutos a sós contigo todos os dias. A minha vida é muito corrida. O Senhor há de entender. Imagina que fosse eu, que te desse todo dia R$1.440. Hã? E aí um dia eu chegasse para você e falava assim, fazer o seguinte, eu vou continuar mantendo você com R$1.440 por dia. Mas eu queria que todo dia você devolvesse R$30 para mim. E aí você dizia assim, ô Marcão, pô, cara, vai fazer falta. Todo dia eu tenho que devolver 30. Você não está pedindo muito, não? Pô, 30, cara. 5 não dá? Deus, todos os dias, 1.440 minutos. E às vezes Ele pede para você, filho, me dê 30. Dê 30 comigo. Aleluia. Mas Ele está falando para você nessa noite, querido, através dessa simples ilustração. Você toma tempo com tantas coisas, com seus amigos, com pessoas que às vezes não acrescentam nada na sua vida. Você toma tanto tempo com coisas que não te edificam, que não te fortalecem, que não te acrescentam nada. Mas para você é muito pesado você separar 30 minutos com Deus,
fechar sua porta, não sei aonde, mas tem 30 minutos de qualidade. 30 minutos que você não vai olhar para o celular, que você não vai atender o telefone, 30 minutos que você fala, Senhor, eu quero ter esse tempo contigo, eu quero ter esse tempo de busca de sabedoria, eu quero ver o que o Senhor tem a falar comigo aqui, e você lê 15 minutos e ora 15 minutos, e você se preocupa com o que Deus quer falar com você, tem um tempo de qualidade. Eu estou falando de 30. Se ele pedisse 60, seria muito? Hã? Se ele pedisse 120, seria muito? Não é nem o dízimo. Não é nem 10%. 1.440 minutos seria 144 minutos. A conta eu sei fazer. Uau! Seria 144 minutos. Mas você passa 90. Com 15 minutos de intervalo, 120. É isso? Quanto? Ajuda aí. 105. Assistindo um jogo. 0-0, porcaria, fraco. Você passa 1 hora, vem da Babilônia. Você passa 2 horas curtindo um filme e sai dizendo para todo mundo, imperdível. Cara, você tem que ver esse filme. Você não tem vergonha de falar isso. Você não tem vergonha de chegar no trabalho, cara, ontem à noite eu fui assistir Velozes e Furiosos 18, sei lá qual que tá. Véi, maluco que trem. Os carrinhos andam tudo a vida, cara. O negócio lá é violento, trem. Vai que vale a pena. Assiste 3D, R$45, mas vale a pena. E às vezes Deus pede para você 30. Aí você diz assim, pastor, você não conhece minha vida. Correria. Deus sabe mesmo. E Ele sabe mesmo. Sabe, queridos? Está vendo como a gente é ruim? E aí, quando vem a aflição, a gente tem a cara de pau de chegar e falar, Deus, por que, Senhor? Eu não entendo, Pai. Eu fiz tudo certinho. Igual uma criança aqui, filho do meu irmão aqui, que caiu, machucou o joelho, ele foi tomar banho e começou a arder. Aí ele começou a fazer uma oração, Deus, por quê? Eu sou tão fiel. Uma criança pode, querido. Mas você... Hoje de manhã, para encerrar, nós falamos uma frase com os alunos aqui na nossa sala de escola dominical, que eu li e eu gostei muito. Se algo precisa ser feito, comece pequeno, mas comece imediatamente. Eu tenho certeza hoje, não acho, eu tenho certeza, que o Espírito Santo falou com você. E quando ele está falando com você, você começou a pensar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que quando você sair daqui, você vai dizer assim, a partir da semana que vem, eu vou pegar firme. Segundo semestre, 2016 vai ser diferente. Tem gente que já está começando a contar para o outro ano. Querido, eu não estou falando para você começar amanhã com 2 horas diárias. Se alguma coisa tem que ser feita, se algo tem que ser mudado, comece pequeno.
mas comece imediatamente. Dica, comece hoje. Nós vamos acabar o culto já já. Dá tempo. Comece hoje. Repita amanhã. Tenha disciplina. Eu estou falando algo que vai manter você, que vai sustentar você nas suas dificuldades. Termino dizendo, essa palavra é um tesouro, é uma herança reservada para você. Ela conta a história de Jesus, mas ela conta a nossa história, que eu e você estávamos afastados de Deus, distante de Deus, que não existe nada que nós possamos fazer, mas que Jesus veio a este mundo e fez tudo por nós. Ele já fez, Ele já realizou. E Ele tem essa vida para dar para a gente. Ele tem essa alegria para transmitir para nós. E sabe o que vai acontecer com você quando você entender isso? E com você fazer um tempo sadio com Deus, com a sua palavra, você vai começar a sentir uma alegria tão grande, uma glória tão grande dentro de você, que você não vai conseguir se conter. E aí 30 minutos vai ser pouco. E aí você vai aumentar para 45. E você vai aumentar para 1 hora. E de repente você fala assim, gente, eu preciso arrumar mais tempo, porque o negócio está ardendo, está queimando dentro de mim. E Deus vai começar a transformar você num atleta de alta performance no reino dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. É isso que Deus planejou para você, querido. Que bom que você esteve conosco. Antes de encerrar o nosso programa, quero orar por você, abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti por esse tempo, pela oportunidade de estar falando com os nossos irmãos, falando a esses lares, pedindo que a Tua bênção, Senhor, seja derramada profundamente sobre cada coração, sobre cada vida. Abençoa essa família, abençoa este homem, essa mulher, Senhor, que tem ouvido aqui o programa, que a Tua palavra, Senhor, possa tocar o seu coração, que eles sejam abençoados, que haja saúde na sua casa, que haja prosperidade e que a Tua bênção seja derramada profundamente sobre eles. É o que nós oramos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.